cântico que acabamos de entoar dizia: em tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás. Esta certeza de que Deus cuida de nós, que Deus cuida bem de nós, esta certeza que temos de que Deus não nos deixa faltar nada, de que Deus proporciona tudo aquilo que nós necessitamos para estar bem, deve ser motivo de alegria, mas também motivo de gratidão nas nossas vidas. Deus proporciona tudo aos seus filhos para que eles possam ter vidas abençoadas e vidas de bênção. Acontece que às vezes nós somos como aquela árvore que recebe, cresce, mas depois não dá fruto nenhum, não produz nada. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nesta sequência que temos feito de passagens, de mensagens nas parábolas de Jesus, convido-vos a abrir então a Bíblia em Lucas capítulo 13 para falarmos sobre uma árvore que não dá fruto, ou seja, sobre uma figueira estéril. Lucas capítulo 13. Embora a parábola que Jesus contou esteja a partir do versículo 6, nós vamos ler desde o versículo 1. Lucas 13, 1. E diz assim o texto bíblico: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais vós que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ela ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a só este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Esta parábola que Jesus contou de uma figueira estéril, de uma figueira infrutífera, ela foi motivada por a conversa que tinha acontecido antes. Jesus tinha acabado de falar sobre o juízo, tinha acabado de falar sobre a pena que sofrem aqueles que forem julgados, e muitos interpretaram as palavras que Jesus tinha dito com assim uma lente muito pessoal, muito ao jeito daquilo que eles gostavam e que achavam que era a sua interpretação, baseada nos seus preconceitos e também nas suas ideias religiosas. E como sabem, Galileia ficava ao norte da Palestina. Depois, descendo um pouquinho para o sul, havia uma outra província, que era a província de Samaria, onde estavam os samaritanos, e os samaritanos, então, esses eram terríveis para os judeus, não é? Os judeus não gostavam nada dos samaritanos. E depois a província mais a sul era a província da Judeia, ali estavam os judeus, ali estava Jerusalém, ali estava o templo, então ali estavam os bons, não é? Segundo os judeus, ali estavam os bons. Então, quando Jesus fala do juízo, do julgamento, eles começaram logo a pensar, pois é, aqueles galileus que foram mortos foram castigados.
Normalmente é assim que muitas vezes a gente pensa. Quando alguma coisa má acontece, pois, se fosse crente, ou se tivesse feito isto, ou se tivesse aquilo, não tinha sofrido assim. Agora está a pagar aquilo que merece. Às vezes nós fazemos logo a nossa interpretação, tal como estes homens. Vieram ter com Jesus e disseram, vieram falar de uns galileus, pronto, os lá do norte, não é? Nós aqui diríamos os do Porto, não é? Não é? Eles é que são maus. Agora quem vai ver isto no YouTube, é bom que eu não tenho nada contra o Porto, é apenas para ilustrar. Os do norte, esses é que são maus e eles foram castigados. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu porque isto só é mencionado aqui neste texto, mas ao que parece Pilatos, quando eles estavam a sacrificar, deve ter mandado matar estes galileus por alguma revolta, por alguma coisa, não sabemos o que foi. Sabemos que o que se dizia mesmo aqui era que o próprio sangue desses que foram mortos por Pilatos acabou por ficar misturado com o sangue dos animais sacrificados. Portanto, foi uma chacina mesmo. E o que eles estão aqui a dizer a Jesus foi, pois é, Jesus, tu estavas a falar de julgamento, olha, aqueles foram punidos, aqueles foram julgados, receberam o juízo. E Jesus responde dizendo, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por isso é que eles mereceram o castigo? E depois Jesus disse, não é isso. Eu digo-vos antes outra coisa, é que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, se vocês, e tira o foco dos galileus, e disse, se não, vocês mesmos não se arrependerem, vocês não são melhores do que eles. Eles precisavam de arrependimento, mas todos precisam de arrependimento. E Jesus fala num outro episódio, e diz, olha, não, deixem lá os do norte, vamos cá para o sul, aqui, aqueles que vocês acham que são bons, os judeus, os de Jerusalém, os que estavam ali perto da torre de Siloé, que caiu sobre eles e eram 18, diz o versículo 4, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos aqueles que habitam em Jerusalém, ou seja, esses judeus eram piores, eram mais pecadores que os outros. E o Senhor o que é que diz? Não. E volta a dizer a mesma coisa. Se vocês não se arrependerem todos vão perecer. Então, a primeira coisa que nós queremos salientar hoje aqui é responder a uma pergunta que era a pergunta que os judeus estavam a fazer a Jesus. Quem são os maiores pecadores? Quem são aqueles que merecem maior castigo? Há pecadores maiores que outros? Há pecadores que merecem maior castigo do que outro? O juízo de Deus é executado aqui, nesta vida, como os judeus pensavam? Essa visão distorcida que eles tinham e preconceituosa também, leva a que Jesus diz, os maiores pecadores são todos. Os maiores pecadores são todos. Eles foram falar dos galileus, Jesus falou dos judeus, mas falou também de todos. Sejam galileus, sejam judeus, seja qualquer pessoa, para Deus, só há dois tipos de pessoas. Para Deus, só há os pecadores, é o primeiro tipo, e o segundo é os pecadores arrependidos. Só há pecadores e pecadores arrependidos. De que lado é que eu estou? Pecadores somos todos. Só há uns que se arrependem e outros que não. E o apelo que Jesus aqui faz é, se vocês não se arrependerem, vocês são iguais a eles. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz claramente que não há um justo nem um sequer. Não importa
o tamanho do teu pecado. Tu és pecador, e seja qual for o pecado separa-te de Deus. O salário do pecado, qualquer pecado, diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, é a separação. Sempre que há um erro, que há uma falha, um pecado, há separação. Nós falhamos uns com os outros e as pessoas separam-se por causa disso. Não é? Deixam as suas amizades, há afastamento, mas porquê? Porque falhamos. A primeira falha, o primeiro erro, o primeiro pecado foi com Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus, onde o homem vivia quando foi criado e ficou separado. Viveu no paraíso e perdeu por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Todos morreram. Todos morreram. Todos nós estamos mortos, diz o apóstolo Paulo, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Todos nós estamos separados de Deus. E todos precisam de arrependimento. Por isso é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 15, nos é dito para crermos no Evangelho e nos arrependermos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Então, deixe que faça uma pergunta aqui a todos os que estamos presentes. Faça esta pergunta a si mesmo: de que lado é que eu estou? Dos pecadores ou dos pecadores arrependidos? Ou seja, já me arrependi eu do meu pecado? Já me arrependi eu das minhas ofensas a Deus? Da minha negligência? Da minha arrogância? Da minha falta de fé? E já me arrependi e aceitei e criei nessa boa nova que é a salvação em Cristo Jesus? A Bíblia nos diz que quem crê nele não é condenado, não sofre o juízo. Quem não crê já está condenado. Nós nascemos debaixo da condenação. Não é Deus que nos vai condenar, nós já estamos condenados. Deus vai nos salvar, vai nos tirar dessa condenação, quando nos arrependemos. E o arrependimento é para todos. Todos necessitam de se arrepender. Então, os maiores pecadores quem são? Somos todos. Não há uma hierarquia de pecados na Bíblia. Não há. Alguns pensam que aquele matou, é mais pecador que aquele que mentiu. Matar, mentir, separa-nos de Deus. O salário da morte, de quem mata, é a morte. Desculpa, o salário desse pecado é a morte. O salário de mentir, o resultado de mentir, é a morte. Porque o mesmo pai da mentira também é o mesmo pai da morte. Por isso, quem estamos nós a seguir? Qual é o maior pecado? Ou qual é o maior pecador e qual é o maior pecado? Quando Jesus fala nesta parábola depois da figueira, ele vai nos dizer, primeiro já nos disse que os maiores pecadores é mito, não existe. Todos são pecadores e ponto. E é pecador ou pecador arrependido. Depois Jesus vai contar uma parábola que vai mostrar que também que os pecados desses mesmos pecadores, não há grandes e pequenos, há pecados. E há pecados que nós às vezes achamos que não são e são. E o que é que ele diz? Ele diz aqui, dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda ela a terra inutilmente. Uma figueira numa vinha. Faz confusão, não é? Na vinha o que é que há? Videiras, não é? Vinha. A ideia é que muitas vezes eram colocadas figueiras nas vinhas, porque as vinhas eram plantadas em terra fértil e a figueira estava ali como que protegida.
a figueira estava como numa terra boa. E o que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que esta figueira estava numa boa terra. Tinha tudo o que precisava para dar fruto. Tinha tudo o que precisava para dar fruto. No Velho Testamento, na lei, em Levítico, havia algumas regras para colher o fruto. Os primeiros frutos durante os primeiros 3 anos de uma árvore não deveriam ser colhidos, dizia lá. Só no 4º ano é que deveria haver, então, se deveria colher o fruto. O que o Senhor está a dizer aqui é que já há muito tempo esta árvore deveria ter começado a dar fruto e não dava fruto. E isto Deus está aqui, quando Jesus conta esta parábola, nós sabemos que a nação de Israel é comparada no Velho Testamento e na Bíblia, é comparada também a uma vinha, a vinha do Senhor. Outras vezes aparece também como uma figueira. O que o Senhor está a dizer é que o povo de Deus foi escolhido para dar fruto. E o Senhor vai procurar esse fruto. Nós, se somos pecadores arrependidos e pertencemos ao povo do Senhor, também o Senhor vai procurar a cada um de nós para colher os nossos frutos, para ver os nossos frutos. Deus espera que o seu povo dê fruto. Deus espera que os seus filhos deem fruto. Deus espera que tu dês fruto. Que a tua vida seja uma vida frutífera. Só que o que acontece aqui nesta parábola é que quando o Senhor da vinha foi à procura do fruto, não viu nada. Mas não foi 1 ano. Foi 1, 2, 3 anos. 3 anos seguidos. Deus à espera que dê fruto. E não dava fruto. E disse, olhem, corta a árvore que ela não está aqui a fazer nada. Aquela árvore em terra fértil era uma árvore vistosa, uma árvore bonita. No entanto, era uma árvore inútil. Quando nós, imaginem que alguém, vocês faziam anos, era o seu aniversário, e eu chegava lá à vossa casa com uma caixa muito bonita, com um papel daqueles papéis que a gente até nem quer rasgar, porque o embrulho é tão bonito, não é? O laço é tão bonito. E eu oferecia-vos aquela caixa. Tem um laço bonito. Tem um papel bonito. Até é grande. O que é que vocês ficavam a imaginar? Se por fora é assim, o que é que estará lá dentro? O que é que estará lá dentro? E depois, eu entregava a caixa, vocês recebiam aquela caixa, até tenho pena de tirar o laço, está tudo tão bonito, não é? Mas começava a tirar, abria, tirava o papel, tirava a tampa da caixa, não tem cá nada. A caixa é a minha oferta. Olha, ofertas dessas, não é? No outro ano, quando no seu aniversário, se eu levasse outra caixa, vocês nem queriam receber, não é? Ou então, se calhar, por boa educação, dizia assim, está bem, pode deixar. E depois eu saía, virava a costa, você punha a caixa no caixote do lixo. Não tinha nada. Há vidas, assim como esta figueira, como esta caixa, bonitas por fora, ocas por dentro. Deus quer ver alguma coisa e não vê nada. Se Deus olhar para ti, o que é que vê? Às vezes tanta espiritualidade. Nós levantamos os braços no culto, nós cantamos, dizemos aleluia e tantas outras coisas. Onde é que está o fruto? Nós vivemos numa sociedade onde que se preocupa muito com a aparência. Esta sociedade pós-moderna preocupa-se muito com o formato, com a forma exterior, pouco com o conteúdo. Às vezes isso na igreja acontece, no louvor. Que música bonita! Vamos analisar o conteúdo, a letra. Não diz nada. Não é? E Deus na minha vida e na tua vida quer ver o que é que está lá dentro. E o que está lá dentro, o que é que sai cá para fora? Qual é o fruto? O que é que Deus está aqui a dizer? Eles estavam a falar dos pecadores, dos maiores pecadores,
O Deus está a dizer aqui, o Senhor Jesus está a ensinar-nos que todos são pecadores, e aqui diz, tudo que não agrada, que não louva, que não exalta, que não resulta em algo de bom, é pecado. Tão pecado é fazer mal, como não fazer bem. Não dar fruto é pecado também. Não dar fruto também precisa de arrependimento. Que fruto tem dado a tua vida? Nós, segundo aquilo que o Senhor Jesus ensinou em João capítulo 15, versículo 16, quando Ele diz, eu vos escolhi e nomeei para que vades e deis fruto. O propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, é que deis fruto. Se não estás a dar fruto, então é pecado. Precisas de te arrepender. Por isso é que o Senhor diz, todos vocês precisam de arrependimento. Um crente que não dá fruto é merecedor de juízo. Porquê? Porque o Senhor disse em Lucas, um pouquinho atrás, nós estamos no capítulo 13, no capítulo 11 e no versículo 23, o Senhor Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, aquele que não dá fruto, prejudica o próprio reino de Deus. E isso foi dito aqui na parábola da figueira. O que é que o Senhor disse? A figueira não só não produzia nada de positivo, como era prejudicial. Ela ocupava espaço. O versículo 7 diz, corta porque ocupa ainda a terra inutilmente. Não é? Porque é que ela está a ocupar o espaço que podia estar outra árvore, podia estar uma vinha, lá uma videira? Corta, tira daí. Ela ocupava espaço. Além de ocupar espaço, as suas raízes estavam a absorver todos os nutrientes, toda a água que poderia servir para nutrir as outras plantas ali à volta. Ou seja, era um impedimento ao fortalecimento da vinha. Um crente que não dá fruto é um impedimento ao fortalecimento da igreja, dos seus irmãos. Muitas vezes suga. Às vezes aqueles que não dão fruto são aqueles que estão sempre absorvendo os líderes da igreja, os mestres da igreja, os pastores da igreja. Ai, preciso disto e preciso daquilo e oro por mim, mas e o resto? Fruto. O crente que não dá fruto é merecedor de juízo, porque não dar fruto é pecado. Irmãos, vamos até João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 até 6. Eu vou ler e não vou comentar, porque tudo aquilo que Jesus disse está aqui. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se estás em Cristo, se fazes parte da sua vinha, se és uma figueira, não importa a analogia, a ilustração que a gente queira dar. Ou seja, se tu és de Jesus, se és povo de Deus, tu foste escolhido, chamado para dar fruto. Se não dás fruto, és inútil. Se não dás fruto, estás em pecado. Que fruto? Do que é que estamos a falar? A Bíblia identifica esse fruto. Em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão,
domínio próprio. Ou seja, se a tua vida não está a ser transformada, se o teu caráter não está a ser transformado, se a imagem de Jesus não está a ser refletida na tua vida, se tu não estás a ser sal, então não estás a dar fruto. A Bíblia diz-nos que o fruto é também a manifestação do nosso arrependimento, uma vida nova, uma vida santa diante de Deus, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida onde os dons do Espírito Santo também se manifestam para a edificação da igreja, onde tu contribuis para a edificação da igreja, com os teus dons, com o teu serviço, em vários ministérios. Fruto é também vidas salvas, almas ganhas para Cristo pelo teu testemunho. Sou crente há 50 anos. Quantas pessoas trouxeste para Jesus nesses 50 anos? Isso é o fruto. Se não há fruto, precisas de arrependimento. O fruto é apresentado muitas vezes na Bíblia em oposição ao pecado. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito, a palavra com que começa o versículo de 22 é mas o fruto do Espírito, ou seja, mas em oposição a quê? Às obras da carne. Antes, em Gálatas 5, fala as obras da carne são, e depois fala lá sobre prostituição, idolatria, feitiçarias, todas essas coisas. As obras da carne, as obras que saem de nós, naturalmente, pecadores. Mas o fruto do Espírito, aquele que realmente é controlado, cheio, dirigido pelo Espírito de Deus, em oposição a isso, manifesta o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz. Assim, da mesma maneira como os judeus salientaram o mal que era feito pelos galileus, Jesus falou do bem que não foi feito pelos judeus, que era dar fruto. Por vezes nós evidenciamos o mal que os outros fazem, mas Jesus nos diz para sermos julgados, nos diz que nós seremos julgados e punidos pelo bem que não fazemos. Por isso é que Tiago diz: se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A vida do cristão não é só eu não faço. A vida do cristão é eu faço. Dizer, eu agora sou crente porque eu agora já não faço isto, não faço isto, não faço isto, não faço isto. O que Deus quer ver é a lista do que fazes, não do que deixaste de fazer. Porque aquilo que tu fazes vem em oposição ao que deixaste de fazer. Então faz uma lista das coisas que fazes agora para Deus, para ver se percebes se precisas ou não de te arrepender. Eu agora sou cristão, eu agora faço isto, faço assim, dou este fruto e este. Procura o fruto antes que o Senhor venha colher e não encontre nada. Só que este texto não é um texto apenas de juízo. Ele é um texto de graça e fala da graça de Deus. E o que é que o Senhor disse quando não achou fruto? Corta, deita fora. Se nós fôssemos Deus, se calhar era isso que nós fazíamos. Nossa natureza leva assim, não fazes nada, então eu cometo esse pecado muitas vezes. Quando alguém não faz o que eu quero ou não está a fazer bem, não conto mais com ele, acabou. Deus não é assim. Houve ali uma mediação. O Senhor disse aqui em Lucas, no versículo 8, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ainda mais este ano até que eu escave, esterque, ou seja, que eu prepare, que eu a trate, que eu cuide, para ver se dá fruto. Se der, ficará. Se não der, então faz o teu juízo. Deus, meus irmãos, é um Deus longânimo. A sua graça é imensa.
Deus é um Deus paciente. Nós vimos aqui os maiores pecados que não existem. Todos são iguais diante de Deus. Vimos os maiores pecadores, são todos iguais. Só há diferença entre os que se arrependeram e os que não se arrependeram. Mas agora aqui vemos a maior graça. E a maior graça é manifesta pela paciência e pelo amor de Deus para conosco. Deus dá mais uma oportunidade a esta figueira. E hoje podemos dizer que Deus está a dar mais uma oportunidade a mim e a ti. Uma oportunidade para que passemos a dar fruto e fruto com abundância como o Senhor quer. Uma oportunidade para aqueles que ainda não aceitaram Cristo, que ainda não se arrependeram e que hoje mesmo podem dizer: sim, Jesus, eu quero ser teu, eu aceito a salvação, eu me arrependo, eu quero seguir-te, quero seguir os teus passos, quero entregar-te a minha vida, quero me batizar também dando testemunho da minha fé, começo a querer dar fruto. Deus é longânimo, é paciente e vai dar mais uma oportunidade. Aqui foi pedido mais um ano, não sei se é mais um ano, não sei se é mais... Só sei que a Bíblia diz em Provérbios, no versículo 1 do capítulo 29, que aquele que é muitas vezes repreendido e se endurece, de repente será quebrantado, sem que haja cura. Ou seja, Deus dá um tempo, mas o tempo que Deus dá tem um limite. Até quando Deus vai esperar que tu dês fruto? Quanto tempo mais? A sua graça é imensa, mas a Bíblia diz que o tempo da graça é agora, é hoje, é neste momento. Hoje é o dia aceitável da salvação, diz a palavra de Deus. Não amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã nem sabes se estás vivo. Amanhã pode ser o dia em que o Senhor disse: acabou o tempo. É hoje. Isaías, no capítulo 55 e no versículo 6 e 7, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é longânimo. Pedro diz acerca da vinda de Jesus no capítulo, em 2 de Pedro 3:9, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então aquele arrependimento que Jesus falou, dizendo que todos precisavam de se arrepender para não serem punidos, ainda hoje a mensagem está aqui. Arrepende-te. Mas eu já aceitei Jesus. Sim, e estás a dar fruto? Arrepende-te, porque tão pecado é não dar fruto como não fazer nada ou fazer outras coisas que desagradam a Deus. Seremos punidos, julgados, não apenas pelo que deixamos de fazer, mas também o Senhor quer ver o que é que estamos a fazer. Se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. É Deus quem executa o juízo, não somos nós. Quando? É no tempo de Deus. Irmãos, hoje vimos aqui neste texto que para Deus não há grandes nem pequenos pecadores. Todos são pecadores. Todos ofenderam a sua santidade, a sua glória, a sua majestade, e todos precisam de arrependimento. Para Deus, tanto é pecado merecedor de juízo o fazer mal, como também não fazer bem. Mas também vimos que Deus é misericordioso e dá aos homens a oportunidade de arrependimento. Qual é o meu pecado? Qual é o fruto que eu estou a dar? Preciso eu me arrepender por alguma coisa que não estou a fazer e que deveria estar? Se preciso, é hoje, é agora, diante do nosso Deus. Oremos. Amado Pai, sabemos que Tu és um Deus justo e santo, que julgas retamente. Mas também sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus de perdão, um Deus de graça. Por isso a nossa oração nesta manhã, Pai, é que
o Teu Santo Espírito toque os nossos corações e nos faça sentir se alguma coisa não fizemos que deveríamos ter feito, se algum fruto não estamos a dar que deveríamos estar a dar. Não queremos ser servos inúteis, não queremos ser servos infiéis. Perdoa-nos, Senhor, e renova-nos, para que a nossa vida seja para a Tua glória e para a Tua honra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.